Bons dias a todos e todas. Sou Emília Sampaio, sou supervisora do programa Mais Médicos para o Brasil, vinculado à Universidade Federal do Cariri. E hoje nós vamos falar sobre a abordagem da violência contra a mulher na atenção primária à saúde, na APS, como atividade de supervisão acadêmica vinculada ao programa Mais Médicos. E aí nós iniciamos a nossa conversa com a discussão de alguns casos clínicos. Como é que essas situações de violência podem ou não nos chegar nas nossas unidades básicas de saúde? Então vamos lá. Maria das Dores, 29 anos, vendedora autônoma, ela veio a uma consulta de rotina na unidade para avaliação do seu hipotireoidismo. E ao longo da consulta, um tanto quanto constrangida, ela pergunta sobre como poderia evitar engravidar, já que está satisfeita com a sua prole. Você orienta sobre métodos contraceptivos por via oral, intramuscular, que são os que nós temos disponíveis na unidade básica de saúde, reforça o uso do método de barreira e logo após toda essa explicação, Maria das Dores exclama: "Ah, doutor, mas meu marido não me deixa tomar esses remédios aí não. E a camisinha não tem nem conversa, não tem quem faça ele usar." E aí, vejam, sobre essa situação, marque qual seria a oração, se essa oração é verdadeira ou falsa, né? Impedir o uso de qualquer método contraceptivo se caracteriza enquanto violência sexual. E aí, verdadeiro ou falso? E a gente continua com a situação clínica, que seria algumas semanas após essa consulta que nós relatamos anteriormente, você chega à unidade, cumprimenta as pessoas na sala de espera e identifica Dona Maria de Lourdes, que é a mãe de Maria das Dores, que a gente relatou anteriormente, pergunta como ela está e a mesma diz que está melhorando após um pico hipertensivo nos últimos dias, por conta de uma briga entre sua filha Maria das Dores e o esposo, em que ele, no ímpeto da discussão, queimou algumas roupas de Maria de Lourdes que estavam no varal para impedi-la de sair de casa. E aí nossa oração para nós avaliarmos se é verdadeiro ou falso é: essa situação relatada se configura como violência patrimonial? Então, verdadeiro ou falso? E nós seguimos com a nossa abordagem longitudinal, nosso acompanhamento desta pessoa e desta família. E aí Maria de Lourdes nos volta algum tempo depois, agora já com 30 anos, vem para uma consulta de pré-natal e refere que no dia anterior ficou em observação na maternidade municipal após seu marido ter dado um chute nela e um empurrão que a fez cair sobre o abdômen gravídico. Ela relata estar bem, porém preocupada após a obstetra da maternidade comunicar que iria notificar o caso de violência contra a mulher e que o serviço de saúde tinha a obrigação de comunicar às autoridades policiais. Sobre este caso, sobre a continuidade deste caso, nossa oração é: nesta situação de violência, há obrigatoriedade de notificação epidemiológica, porém não há necessidade de comunicação às autoridades policiais. E então, verdadeiro ou falso? Aí vejam só, vamos discutir rapidamente as questões para nós entrarmos no conteúdo que dá substrato para o que nós vamos ver agora de quais são os resultados, né? Vejam, impedir o uso de qualquer método contraceptivo se caracteriza enquanto violência sexual. Verdadeiro. A situação relatada por Dona Maria de Lourdes, que seria queimar roupas, objetos pessoais de uma pessoa, se caracteriza como violência patrimonial, verdadeiro. E a situação de violência física, que foi relatada depois, há obrigatoriedade de notificação compulsória, porém não há a necessidade de comunicação às autoridades policiais. É uma afirmativa falsa. Por quê? Porque neste caso há sim a necessidade de comunicação às autoridades policiais. E aí nós vamos ver, ao longo dessa aula, quais seriam as formas de relatar que essas questões são de fato verdadeiras ou falsas, em especial essa questão das autoridades policiais, porque é algo que é muito recente na nossa prática clínica. Durante muito tempo a gente notificou violência, mas notificava violência enquanto questões epidemiológicas e não fazia essa relação com outras formas de abordagem da violência, em especial a segurança pública. E hoje nós temos legislação que obriga o Serviço de Saúde a fazer essa comunicação às autoridades policiais, sim, em até 24 horas do recebimento dessa informação. Então, vejam, primeiro vamos abordar sobre violências contra a mulher.
Há muitas formas de se definir violência, há muitos estudos sobre violência. Violência é algo intersetorial, mas eu fiz a opção de trazer uma definição de violência que consta, inclusive, na ficha de notificação individual, na ficha de notificação sobre violências interpessoais. E aí, violência é qualquer forma de uso intencional de força física ou poder, real ou em ameaça, então a própria ameaça se configura como violência, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência do desenvolvimento ou privação. Sempre que a gente pega a ficha de notificação, tem essa definição acima. Inclusive, essa ficha de notificação ela é usada para violência contra a mulher, mas também contra idoso e contra criança. E aí, vejam, nós temos que atentar que é o uso da força física que a gente sempre relaciona à violência, mas também à ameaça. É algo que possa resultar em lesão ou tenha possibilidade de resultar em lesão. E essa lesão não é só física, porque a gente associa a violência muito a marcas físicas, ao roxo, ao que nos atinge fisicamente, mas esse dano ele pode ser em outros aspectos da nossa vida e pode ser um possível dano. E a gente não pode esquecer que violência ela é intersetorial, então é um caso de saúde, um caso de saúde pública, é um caso que vai nos chegar, seja na atenção primária, secundária ou terciária. A gente vê a Dona Maria de Lourdes que foi atendida numa maternidade, por exemplo, com um caso de violência, mas essas situações de violência, elas também dizem respeito à segurança pública, então nós vamos ter que agir em conjunto com outros setores da sociedade civil e que diz respeito à assistência social. Então, nós vamos ter mecanismos e formas de lidar com a violência em vários âmbitos da sociedade e nós, enquanto saúde, no ambiente em que nós estivermos trabalhando, vamos ter que fazer essa relação intersetorial. E o que seria violência contra a mulher? Eu trouxe uma definição a partir da Lei de Notificação Obrigatória de Violência contra a Mulher, e ele coloca que violência contra a mulher para fins de notificação compulsória é qualquer conduta que é baseada em gênero e que tem que possa causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, incluindo desigualdade étnico-racial ou discriminação. E essa ficha de notificação compulsória ela tem que ser preenchida tanto no âmbito público quanto privado. Então, os nossos médicos que estão assistindo essa aula, para além da obrigatoriedade de notificação nos ambientes públicos de trabalho, também nos ambientes privados de trabalho. E existe a definição de violência contra a mulher da Lei Maria da Penha, que é super conhecido, que nós estamos popularizando o acesso cada vez mais. E no seu artigo 5º, a Lei Maria da Penha, ele define como violência doméstica, violência familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, vejam, sofrimento e dano é presente quando a gente pensa em violência e a gente vai ter, a partir da Maria da Penha, uma abrangência maior da identificação de violência, que passa a não ser apenas físico, nem sexual, nem psicológico, mas também inclui moral e patrimonial, como nós vamos ver um pouco mais à frente. E há alguns dados epidemiológicos para nós vermos como é premente, como é necessário a gente pensar em violência, como ela está em toda a sociedade e vai nos chegar no nosso trabalho em saúde, independente de qual serviço nós estejamos inseridos. Então, vejam, esses dados, eles são do Datafolha, a partir do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele nos coloca algumas informações relevantes. Eu trouxe alguns dados, são muitos, mas a gente vai colocar algumas questões desse sentido. Então, sobre a percepção da população em relação à violência contra a mulher, em um ano, 59% da população entrevistada relatou ter visto ou conhecer alguma mulher que tinha sido agredida.
Eu trouxe fiz um olhar maior sobre alguns pontos desse infográfico que sistematiza as informações e vejam, das mulheres vítimas de violência, se a gente pensar só em agressões físicas, a cada hora, dentro de um ano, 536 mulheres foram vítimas de agressão física. Foi um total de 4,7 milhões de mulheres, só para agressão física. Se a gente pega a violência de um modo geral, 27,4% da população feminina brasileira, 16 milhões de mulheres, sofreram alguma forma de violência. Essas formas de violência vão se dar de formas distintas, né? Então, a gente vê que 21,8% dessas formas de violência foram violência verbal, com insultos, com humilhação e xingamentos. E a gente vai ver que as violências elas vão nos atingindo de várias formas distintas. Vejam que que 1,6 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. 3 mulheres por minuto. É um número altíssimo. E que nós vamos conviver no nosso cotidiano. Isso mostra que no nosso cotidiano de trabalho em saúde, nós vamos atender mulheres vítimas de violência. Nós podemos não saber destes casos, mas esses casos existem no nosso território. A maioria das mulheres que são vítimas de violência, elas são mulheres jovens. Então, 42,6% das mulheres entre 16 e 24 anos afirmam ter sofrido alguma violência dentro de um período de 12 meses, né, no último ano. 33,5% das mulheres entre 25 e 34 anos, e esse valor vai diminuindo ao longo do tempo, né? Quanto mais essa mulher vai ficando mais velha, vai diminuindo as possibilidades dela relatar violência, mas ela continua sempre em patamares muito altos, né? Também é muito evidente que a violência contra a mulher, ela é mais proeminente em mulheres pardas e pretas. Então, enquanto 24,7% das mulheres brancas relatam alguma forma de violência, 27,5% das mulheres pardas e 28,4% das mulheres negras relatam alguma forma de violência. Lembrando que, pelo Estatuto da Igualdade Racial, mulheres pardas e negras e pretas se caracterizam num grande grupo de negras, né? Então, a gente tem uma presença muito marcante da violência na população negra, inclusive da violência contra a mulher. Nessa mesma pesquisa ainda do Datafolha, a gente percebe que essas situações de violência, elas têm um local para acontecer. Elas têm características muito marcantes. E aí, desse infográfico, eu queria ressaltar que 22 milhões de mulheres elas relatam que sofreram algum tipo de assédio nos últimos 12 meses. Então, 37,1%, mais de um terço da população feminina brasileira, sofre assédio dentro de um ano. E aí, se a gente pega outras características desse infográfico, que é o local em que essa vítima sofreu violência, nós vamos ver que 42% foi em casa. Ou seja, é no seu território, é na rua, perto de casa que essa violência acontece. Então, ela vai acontecer perto, inclusive, do nosso acompanhamento enquanto unidade básica de saúde, já que nós estamos falando de violência a partir da abordagem da atenção primária à saúde. E o que é que essas mulheres fazem ao sofrerem violência? Veja, apenas 10% procuram a delegacia da mulher e mais de 50% relatam não ter feito nada, mesmo tendo sofrido violência. Um outro dado, que é do Atlas de Violência, que é do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, ele vai nos mostrar que uma mulher morta dentro de casa a cada 6 horas, 23 minutos, que é muito mais evidente mortes de mulheres intradomicílios, e que se nós pegarmos, nem toda morte de mulher é um feminicídio, é um assassinato de mulheres pelo fato de ser mulher, mas 30,4% dos assassinatos de mulheres registrados foram feminicídio.
Então, quase um terço das mortes de mulheres por situações de violência, elas são feminicídios, são assassinatos pelo fato de serem mulheres. E a gente pega um outro dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai nos mostrar que a cada 2 minutos há um registro de violência doméstica, que nós temos mais de 263 mil casos de lesão corporal dolosa. A gente está falando de lesão corporal. E a gente já sabe que existem várias outras formas de expressão de violência. A violência sexual, ela também atinge números exorbitantes, mais de 66 mil casos registrados de violência, um acréscimo de casos de estupro por dia, e essas vítimas de violência sexual, elas são preponderantemente do sexo feminino e são garotas, né? São menores de 13 anos. Se a gente pega o feminicídio, o assassinato pelo fato de serem mulheres, ele vem em crescimento, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com as medidas protetivas, o que nos mostra a necessidade de políticas públicas cada vez mais intensas para a proteção a essas mulheres, e o ápice dessa mortalidade ela se dá aos 30 anos. Mais preponderantemente na população negra, e essas mulheres, elas, em média, têm ensino fundamental, né? Então, quanto menor a escolaridade, maior as chances de também estarem sujeitas à violência, inclusive ao feminicídio, e 88% desses casos de assassinato, eles foram feitos por companheiros ou ex-companheiros. E aí vejam quais as formas que essas violências acontecem a partir do que está descrito no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Nós temos a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A violência física é a que nós correlacionamos mais diretamente à violência explícita e é qualquer conduta que atinja a integridade ou a saúde corporal. A violência psicológica, ela vai causar dano emocional, ela vai causar diminuição da autoestima, então é todo o comportamento do agressor que lhe diminua, que diga que aquela mulher, ela não pode fazer algo, que a constranja, que a humilhe, que a manipule a fazer algo, que a isole da sua família e dos seus amigos, que a chantageie, que a insulte. E essa série de ações que podem não encostar um dedo nesta vítima, mas estão causando dano emocional, estão fazendo com que ela perca sua autonomia, esses vários insultos, eles vão causar um prejuízo à saúde psicológica e à autoestima dessa mulher. A violência sexual, ela é além da obrigação, né, do constrangimento ou a intimação, a participação de uma relação sexual não desejada, que é o que a gente relaciona mais diretamente à violência sexual, ela também se relaciona a qualquer ação que diga respeito a sexualidade daquela mulher. Então, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar o matrimônio, forçar a gravidez. Então, se essa mulher ela não quer gestar, mas por conta de um relacionamento ela se vê obrigada àquilo, ou se a forçam a um aborto porque o pai desta criança, dessa concepção, não quer, ou se a forçam à prostituição, se fazem qualquer forma de manipulação dessa mulher, chantagem, suborno, é uma violência sexual. Então, ela tem seus direitos sexuais e reprodutivos limados, diminuídos por conta dessa ação de outra pessoa. A violência patrimonial é qualquer conduta em que você retenha, subtraia, destrua parcial ou totalmente os objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens e recursos econômicos de uma mulher. Então, você pegar, se a mulher, por exemplo, é manicure, e você destrói aqueles equipamentos de trabalho dela para tentar diminuir a autonomia financeira que ela tem, isso é uma violência patrimonial. Se você pega objetos que ela comprou, objetos que são dela, e e a pessoa destrói, mesmo que parcialmente, é uma violência patrimonial. E essas violências patrimoniais, elas muitas vezes são correlacionadas à possibilidade de qualquer independência e autonomia financeira dessa mulher.
E ainda existe a violência moral, que é qualquer conduta que se configure enquanto calúnia, difamação ou injúria. E vejam, essas 5 formas de violência estão explícitas na Lei Maria da Penha e elas não necessariamente acontecem independentes. Então, elas acontecem muitas vezes uma vinculada à outra. Então, a violência moral, que também gera uma violência psicológica, que com o passar do tempo vai ter elementos de violência patrimonial, até gerar uma violência física. Então, e o que os estudos nos mostram é que essas violências, além de estarem intimamente vinculadas entre si, elas vão tendo ao longo do tempo um agravamento. Então, nós temos uma estrutura de sociedade que é muito permissiva com a violência. Enquanto a violência não se manifesta de forma física, ela vai sendo tolerada. E essa tolerância da violência moral, da violência patrimonial, da violência psíquica, vai gerando no abusador, no violentador, uma confiança de que aquilo pode se perpetuar cada vez mais, de que não há qualquer forma de combate a essa violência, e ela vai gerando outras expressões cada vez mais proeminentes de violência, como a violência física, até chegar a um feminicídio. Então, quando nós vemos casos de assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, o feminicídio, nós vemos que muitas vezes essas mulheres, muitas vezes já tinham acessado outros mecanismos protetivos, já tinham ido à delegacia, já tinham feito denúncia do seu agressor, já tinham passado por várias outras formas de violência, e como não houve intervenção nestes casos, ou não houve intervenção que gerou de fato uma proteção efetiva desta vítima, se chegou ao ponto máximo de violência, que é o assassinato dessa mulher. Então, nós precisamos intervir quanto mais cedo nas situações de violência, inclusive para evitar agravamentos dessas situações, que podem gerar lesões cada vez mais graves, inclusive a morte. E aí, como nós abordamos essa violência na atenção primária à saúde? A gente já conversou que a violência é uma situação social extremamente complexa, grave, que envolve vários aspectos da sociedade, várias formas de precisar lidar com ela, e na nossa forma de trabalho, como a gente pode lidar, em especial na atenção primária à saúde. Veja só, para a APS, primeiro que nós temos que ter dados, então ter estudos, pesquisas, estatísticas que nos mostrem como essa violência ela é presente na nossa estrutura de sociedade e é necessário políticas públicas de intervenção, é necessário. Isso nos mostra a importância das notificações, seja a notificação epidemiológica compulsória, seja agora o comunicado também às autoridades policiais. Então, quando nós notificamos esse caso de violência, inclusive epidemiologicamente, nós estamos contribuindo para dados estatísticos que nos ajudam a promover políticas públicas. E vejam, mesmo com esses dados estatísticos tão relevantes como nós já vimos nos dados epidemiológicos, ainda se sabe que há uma subnotificação, que essas mulheres não comunicam dos seus graus de violência, inclusive porque há um constrangimento, há ameaça em relação a isso. Nós precisamos também, na atenção primária para combate e enfrentamento à violência contra a mulher, realizar campanhas educativas. As pessoas precisam saber o que é violência, precisam entender as suas formas de expressão, precisam saber onde procurar ajuda, e passa por nós também, pelos serviços em que nós estamos inseridos, esse processo educativo. Inclusive, quando nós fazemos ações de educação na escola, quando a gente faz o PSE, um dos eixos do PSE é promoção à cultura de paz. Então, é combate às violências, entre elas a violência contra a mulher. A gente tem que saber quando encaminhar essa mulher a um atendimento especializado, quando encaminhar um atendimento para outros setores, né? Segurança pública, assistência social. E nós temos que ter o cuidado de fazer sempre educação permanente com os outros trabalhadores da saúde. Então, nós temos que saber formas de combate à violência, e a nossa equipe, né, todos os outros trabalhadores da saúde também precisam saber disso. E aí, como a gente pode intervir nisso? Uma das formas mais preponderantes é reconhecer os casos de violência. Vejam, nós temos dificuldade, inclusive, de saber que aquele caso se caracteriza como uma violência. Então, nós precisamos
saber que aquelas formas que nós já estudamos de violência, que são expressas na Lei Maria da Penha, que elas existem, que elas acontecem. A gente precisa saber que impedir um método contraceptivo é uma forma de violência sexual. A gente precisa saber que aquela briga que é mais intensa num casal é uma forma de violência psíquica. E precisamos alertar as mulheres e a população em geral dessas formas de expressão de violência. Nós precisamos que o nosso atendimento, que o nosso consultório, que a nossa relação humanizada com as pessoas que nós estamos envolvidos, elas construam um ambiente acolhedor para que as pessoas se sintam à vontade para expressar que estão sofrendo violência. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não nos colocam, né? Não se sentem à vontade, se sentem humilhadas, diminuídas, inclusive de revelar que sofrem situações de violência. E nós temos que saber que essa abordagem ela sempre tem que ser interprofissional e intersetorial. Então, que os casos de violência nunca seremos só nós que vamos abordar. Nós temos que dialogar com a nossa equipe, temos que ter o apoio do matriciamento nesses locais, o apoio de condução do NASF, do CREAS e do CRAS, como a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, nós temos que fazer fortalecer uma rede protetiva para essa mulher vítima de violência, que passa por várias mãos. E aí nós temos a legislação vigente, e eu trouxe isso para nós vermos o quanto que nós temos mecanismos legais de proteção e cada vez mais gerando outros mecanismos, porque apesar desses mecanismos, as violências contra a mulher continuam cada vez mais preponderantes e notificadas em sociedade. Só para a gente ter uma dimensão, nós tivemos a lei de notificação compulsória de doenças, todas as doenças que até hoje são de notificação compulsória, de 75. Apenas em 2003 foi estabelecido notificação compulsória para violências contra a mulher. Uma observação é que, como nós falamos antes, essa notificação compulsória de violência ela é tanto para serviço público ou privado. Em 2006, nós temos a Lei Maria da Penha, depois de uma grande mobilização social, intervenção dos movimentos de mulheres, nós temos uma legislação protetiva à mulher e de combate à violência. Em 2015, a Lei do Feminicídio, que coloca como uma circunstância qualificadora o crime de homicídio. Esse crime de homicídio é quando acontece especificamente contra a mulher pelo fato de ser mulher. E a partir de 2019, dezembro de 2019, que entrou em vigor em 2020, a notificação compulsória dos casos suspeitos de violência contra a mulher, ele muda, né, há uma alteração, e além da notificação epidemiológica, que já estava vigente desde 2003, passa a ser necessário também a comunicação às autoridades policiais. E aí nós temos uma portaria do Ministério da Saúde de 2021 que coloca as diretrizes para essa comunicação externa, que seriam as autoridades policiais. Aí nós vamos ver como é que é feito, né? Será que essa comunicação é feita a partir da nossa ficha de notificação epidemiológica, a partir do prontuário, né? Vamos ver ainda. Então, vejam, há uma obrigatoriedade de notificação de violência, essa daqui é a ficha de notificação compulsória, nós temos ela disponível na unidade de saúde, mas nós temos ela em PDF, podemos preencher no nosso computador, vai estar disponível na pasta que vocês vão receber o link do Drive com as informações, com toda essa legislação que nós falamos anteriormente, vocês vão receber todas elas para consulta posterior, e essa ficha de notificação, para vocês poderem ter acesso mais fácil, é a mesma ficha, como eu falei anteriormente, para notificação de casos de violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. Nós temos que preencher todas essas informações para poder nós termos acesso, inclusive, ao acompanhamento desses casos, e nós podermos, como nós falamos, ter dados fidedignos dessas violências para poder gerar, inclusive, políticas públicas mais efetivas. E aí, como se dá essa comunicação às autoridades policiais? A ficha anterior é de notificação epidemiológica. E aí, vejam, a partir da Lei 13.931, nós temos descrito que qualquer caso em que houver indício ou confirmação, ou seja, não precisa ter confirmação, mesmo com indícios de violência contra a mulher,
nós temos a obrigatoriedade de comunicar às autoridades policiais em até 24 horas, não do caso em si, mas de que nós, enquanto serviço de saúde, recebemos a informação e para que esse caso de violência tenha suas providências cabíveis. Mas quem comunica às autoridades profissionais? Sou eu, policiais, sou eu enquanto médico? Não, vai ser o serviço de saúde. Pode ser o serviço em que nós estamos inseridos, seja atenção primária, secundária, terciária, pode ser o município, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do seu serviço epidemiológico em especial, ou esses dados podem ser remetidos à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria comunicar às autoridades policiais. Vejam só, é vedado essa notificação às autoridades policiais a partir da ficha de notificação da epidemiologia, bem como é vedado a partir do prontuário. Então, vejam, os nossos documentos médicos, tanto o prontuário em que nós colocamos as informações, como a ficha de notificação epidemiológica, elas não podem ser usadas como documento para a comunicação às autoridades policiais. Continua havendo um sigilo em torno dessas informações. Inclusive, há uma responsabilização administrativa, civil e penal se usarem esses documentos, como o prontuário médico, para comunicar às autoridades policiais. Mas essa comunicação precisa ser feita. Então, a portaria do Ministério da Saúde de janeiro de 2021, ela coloca um anexo, inclusive, um documento síntese. Então, o serviço de saúde ou a autoridade sanitária municipal ou a autoridade sanitária estadual, ela precisa fazer um levantamento do número de casos de violência que aconteceram naquele serviço, naquele município, e fazer um compilado dessas informações, né? Qual é a faixa etária, qual é a raça, quais são os locais de ocorrência, quais são os tipos de violência, e a partir desse compilado de informações, passar às autoridades policiais. Há uma proteção da informação sobre os profissionais de saúde que fizeram atendimento e sobre essas vítimas de violência, inclusive. Há ainda uma rede protetiva e isso a gente precisa conhecer. A gente só consegue proteger, né, evitar a violência contra a mulher e proteger essa mulher se nós conhecemos quais os outros mecanismos e quais as outras instituições que nós temos acesso para essa rede protetiva. E aqui nós temos alguns mecanismos protetivos que são descritos na Lei Maria da Penha. Então, nós vamos ter delegacias de atendimento à mulher, as delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs. Nós vamos ter a constituição de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós vamos ter descrito em lei a assistência judiciária, especificamente à mulher, a partir da Defensoria Pública. Nós vamos ter as medidas protetivas de urgência, que podem ser em vários tipos, né, a depender do que seja necessário para aquele caso. Então, a apreensão de armas, medidas protetivas que digam a quanto de distância aquele agressor tem que ficar da vítima, e se ele descumpre essa medida protetiva, ele pode ser levado em cárcere provisoriamente, ele pode ser restrito o acesso à sua prole por conta de violência, ele pode ter uma medida protetiva de urgência que restrinja acesso a determinados locais, porque são locais em que a vítima também circularia. Nós temos a possibilidade de casas-abrigo para as mulheres, então essas mulheres têm um local em que elas podem ficar, muitas vezes, com seus filhos, de forma mais reclusa, inclusive, para evitar que o seu agressor tenha acesso a ela. Nós temos os centros de atendimento integrais e multidisciplinar para as mulheres, e nós temos centros de educação e reabilitação para os agressores. Todos esses mecanismos previstos na Lei Maria da Penha, e aí o município, a depender do seu tamanho, da sua complexidade, da rede que é instalada, ela vai ter ou não esses mecanismos, ou vai ter como referenciar a esses mecanismos em municípios maiores, enquanto rede, né? Outros mecanismos protetivos, para além da segurança pública, como nós vimos no slide anterior, seriam mecanismos protetivos a partir da rede de assistência social. Então, nós temos os CRAs, os Centros de Referência à Assistência Social, que a maioria dos municípios brasileiros vai ter um CRAS, trabalha com a prevenção das situações de violência. É importante que nós, enquanto unidade básica de saúde, enquanto território do sistema de saúde, a gente também tenha contato com o que seria
seria essa abordagem territorial do Sistema de Assistência Social, do SUAS, né? Nós temos o Centro de Referência Especializado Assistência Social, o CREAS, que já trabalha com situações de violência instalado. Muitos municípios também já têm os seus CREAS instalados. É importante nós conhecermos esses equipamentos, termos contatos. Nós vamos ter os conselhos municipais do direito da mulher, e nós percebemos que os municípios que nós temos o Conselho Municipal do Direito da Mulher instaurado, assim como vai ter Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, nos municípios em que nós temos Conselho Municipal do Direito da Mulher instaurados e funcionantes, nós temos um enfrentamento muito maior, um combate muito maior à violência, e nós temos umas medidas de proteção muito mais efetivas àquelas mulheres. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um instrumento do governo federal, do Ministério da Cidadania, em que concentra, inclusive, Delegacia da Mulher, Juizado especial de combate à violência contra a mulher, assessoria jurídica especializada, outras formas de mecanismo protetivo, se concentram em regiões metropolitanas maiores, mas é um importante mecanismo protetivo e nós precisamos conhecer. E nós temos a Central de Atendimento à Mulher, 180. Então, nós podemos sempre indicar que a mulher em situação de violência ligue para 180 e nesse Central de Atendimento ela vai ser orientada a partir do seu local quais são os mecanismos protetivos mais próximos. Então, onde a delegacia é mais próxima, como é que ela pode acessar esses equipamentos de proteção. Aí fica como atividade, né? Nós já estamos chegando no nosso final desta aula introdutória à violência de orientação, e fica como uma orientação de atividade para cada médico do nosso programa de supervisão que entre em contato com a Secretaria de Saúde do município, com a Secretaria de Assistência Social, com os próprios centros de referência em assistência social, com os CRAs, para compreender quais equipamentos de prevenção à violência contra a mulher nós temos disponíveis no município, como essa rede se coloca, como nós podemos intervir para orientar nossa população em relação a isso. Inclusive, podemos pensar ao longo desse mês de março ou dos próximos meses de ações intersetoriais em que equipes do CRAS, por exemplo, vão fazer ações educativas e combate à violência contra a mulher na unidade básica de saúde, nós possamos fortalecer essas parcerias, essas ações preventivas, né? E aqui, a legislação não está em formato ABNT propositalmente para vocês terem acesso, inclusive, quais são as legislações que nós nos referimos aqui, quais as formas de acesso a ela, mas vocês também receberão um drive com todas as legislações. E é sempre importante ressaltar que esse enfrentamento à violência parte também da ação de cada um de nós. Nós não podemos naturalizar a violência, nós podemos achar que é esperado que uma situação de violência se estabeleça. Nós precisamos combater esse enfrentamento à violência, vai partir das nossas ações, mas vai partir das nossas ações também em rede. Nós precisamos fazer este enfrentamento, nós precisamos saber dos mecanismos protetivos e orientar a população em relação a ele, a ter um bom contato com esses outros mecanismos de cuidado com as mulheres, e nós precisamos criar ambientes que sejam acolhedores, que essas mulheres se sintam recebidas, acolhidas, que elas possam, de fato, falar das suas vivências e se sentirem apoiadas pela equipe de assistência à saúde da família em que elas estão inseridas. Então, muito obrigada pela atenção de cada um de vocês e nós continuamos nossa atividade de supervisão agora com o nosso debate.